E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento aí aos nossos estudos preparatórios através das resoluções de questões de concursos passados. E desta vez estaremos aí resolvendo mais uma questão que caiu para Engenharia Civil Júnior da Petrobras, prova de 2012, questão de número 42, questão aí de resistência dos materiais, que é a continuação de uma questão que nós resolvemos no último vídeo, tá bom? Questão aí envolvendo o círculo de Mohr, lembrando que essa questão e muitas outras questões, milhares de questões mais, estão lá dentro do modo turbo. O primeiro link da descrição, caso você queira saber mais sobre este material, tá? E novamente ele diz o seguinte, tá? Considere o estado de tensão representado no elemento, assim como os eixos e os dados para responder às questões de números 41 e 42, que se referem ao estudo do plano de tensões e à construção do círculo de Mohr. Desta vez, o que não aconteceu na questão anterior, nós faremos a utilização dos dados, tá? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Então, questão de número 42, ele diz assim, o valor do raio do círculo de Mohr em quilograma-força por milímetro quadrado é D. Então, aí nós temos os valores referentes aí citados nas alternativas. Tá? Já fizemos uma análise inicial no vídeo anterior, falando um pouquinho mais ali sobre o estado plano de tensões, o círculo de Mohr, o porquê ele é utilizado, tá? Que é a representação gráfica de algumas equações. Inclusive veremos aqui a simplificação dessas equações. Tá? Não partiremos aqui da parte ali de deduções, porque isso aqui faria com que o vídeo ficasse muito extenso, e o que você na verdade precisa saber é ali as equações básicas, tá? Então olha só, o círculo de Mohr, ele consiste, como já dissemos, na solução gráfica das equações de transformação de tensão no plano. E quais são essas equações? Basicamente são duas equações que ela pode e irá, na verdade, se desmembrar numa terceira, tá? Então você pode encontrar aí literaturas falando que são três, e você pode encontrar literaturas falando que são duas equações, tá? Então temos aqui a tensão normal em x', onde ela é igual à tensão em x mais a tensão em y dividido por 2, que na verdade é a tensão média, né? Mais sigma x menos sigma y sobre 2, isso multiplicado pelo cosseno de 2 vezes θ, né, que é o ângulo a ser considerado, mais a tensão de cisalhamento xy vezes o seno de 2 vezes θ, ok? Então essa é uma equação referente, né, no caso ali, as tensões normais. Referente às tensões de cisalhamento ou a tensão de cisalhamento, temos que tal x', y' é igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2, que está sendo multiplicado pelo seno de 2 vezes θ, mais tal x, y, vezes o cosseno de 2 vezes θ. Bem, se a tensão normal que age na direção y' for necessária, ela poderá ser obtida pela simples substituição de θ sendo igual a θ, você vai somar mais um ângulo de 90 graus, o que resultará justamente na terceira equação que eu falei para vocês, né? Que será sigma y', que é igual a sigma x mais sigma y sobre 2, menos sigma x menos sigma y, dividido por 2, vezes o cosseno de 2 vezes θ, dessa vez é menos tal xy vezes o seno de 2 vezes θ. Tá? O que vai diferenciar lá para a primeira é que agora nós temos aqui entre a tensão média e aquela sigma x menos sigma y sobre 2 um negativo, e também um negativo ali em tal xy vezes o seno de 2 vezes θ, ok? Bem, então vamos aqui separar as informações que nos foram dadas, tá? O estado plano de tensões, então aqui já separando as informações, e eu já falei para vocês no vídeo anterior a convenção de sinais, né? Quando a seta referente ao eixo X está entrando no plano, adota-se negativo, quando está saindo do plano, positivo, né? E como que eu identifico se a tensão de cisalhamento é positiva ou negativa? Eu costumo falar o seguinte, olha ali para aquela parte superior
do nosso plano, se ela está indo da esquerda para a direita, positivo. E se você olhar para a face direita, se ela está saindo de baixo para cima, positivo. Ao contrário disto, nós temos uma tensão de cisalhamento negativa. Assim, temos então que σx é igual a menos 3 kgf por milímetro quadrado, σy igual a 5 kgf por milímetro quadrado e tal xy igual a 2 kgf por milímetro quadrado, e pede-se para a gente determinar o raio do círculo de Mohr, tá? Então aqui temos a representação de um círculo de Mohr e aqui temos a identificação do raio, tá bom? Lembrando que o círculo de Mohr, dependendo da solicitação que seu material estará sendo submetido, ele vai ter diversas configurações, tá? Mais para o centro, mais para a direita, mais para a esquerda, para cima, para baixo, enfim, tudo vai depender da solicitação a que o seu material estará sendo submetido, tá? Conceito básico do círculo de Mohr. O raio do círculo de Mohr ele é igual à tensão máxima de cisalhamento, que é dado através desta fórmula, tá? A tensão de cisalhamento máxima ela é a raiz quadrada de σx menos σy sobre 2 elevado ao quadrado mais a tensão de cisalhamento xy ao quadrado. Então, quando você determina a tensão máxima de cisalhamento, nós estaremos determinando o raio do círculo de Mohr, ok? Então, vamos lá para a substituição desta fórmula pelos valores para a gente determinar aí o raio do círculo de Mohr. Então, teremos o seguinte, que a tensão de cisalhamento máxima será igual a raiz quadrada de menos 3 menos 5 sobre 2 elevado ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Ou seja, teremos então que a tensão de cisalhamento máximo é igual a raiz quadrada de menos 8 sobre 2 elevado ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Ou seja, menos 8 sobre 2 é menos 4. Portanto, a tensão de cisalhamento máxima será a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E sabemos que quando pegamos um número negativo e elevamos ao quadrado, ele vai ficar positivo, né? Na verdade, quando elevamos qualquer expoente par. Então, temos o seguinte, que a tensão de cisalhamento será igual a raiz quadrada de 16 mais 4. 16 mais 4 é 20. Portanto, a tensão de cisalhamento será igual a raiz quadrada de 20. E quando a gente faz ali a decomposição, temos o seguinte, que a raiz de 20 podemos reescrever como sendo 2 vezes a raiz de 5. Bem, eu espero que você saiba fazer isso. Se você não souber, deixa aqui embaixo nos comentários que eu te mostro passo a passo, tá bom? Só para o vídeo não ficar mais extenso. Então temos o seguinte, que a tensão de cisalhamento máxima é igual a 2 vezes 2,24. Você lembra que lá no início da questão ele nos deu ali os valores aproximados de algumas raízes, e no caso ele nos forneceu a raiz de 5, que é 2,24. Logo, temos que a tensão máxima de cisalhamento será de 4,48 kgf por milímetro quadrado. E como sabemos que a tensão de cisalhamento é igual a tensão máxima de cisalhamento, na verdade, é igual ao raio do círculo de Mohr, então o raio será de 4,48 kgf por milímetro quadrado, fazendo assim que esteja correta a alternativa E de exato, beleza? Mais uma resolução aí para vocês, espero ter contribuído para os seus estudos e não se esqueça, se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe, não esquecendo de deixar o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Forte abraço e até a próxima!